Buonasera, questa è la riunione del Comites Paraná e Santa Catarina para um debate relativo ao referendo 2020. Convidamos todos os conselheiros, que são 16 do Paraná e Santa Catarina, mas por diversas razões, por impossibilidades, por alguns não se sentirem em condições de debater o assunto, acabou que ficamos, eu aqui, na qualidade de presidente, Elton Stolf, conselheiro, e que até o momento me parece estar defendendo o não, e Walter Petrucciello, que já deixou claro, inclusive hoje já gravou vídeo indicando como é que se vota e tal, e defendendo o sim. Então, para a comunidade italiana do Paraná e Santa Catarina, o Comites se propõe, e essa é a 11ª edição, de informar a comunidade sobre assuntos relevantes da comunidade, e o referendo não podia deixar de ser o assunto da nossa pauta. A ideia de hoje é fazer uma reunião curta, de mais ou menos meia hora, ou um pouco mais, aquilo que for necessário para esclarecimento aos nossos ouvintes e quem nos assiste, né, que tenha a paciência de nos acompanhar, para esclarecer algumas coisas sobre essa importante eleição que está começando. Inclusive, muita gente já está recebendo os envelopes em casa, e a primeira regra é: se informe, por isso informa Comites, e vote. Sim ou não, mas vote. Mas para votar você precisa saber no que você está votando. Aliás, o meu trabalho, inclusive, sempre foi de defender a cidadania plena, não só para ter passaporte italiano, para ter cidadania, ter todos os direitos, mas também participar das decisões, participar dos momentos que são importantes para a comunidade, e este é um deles. Então, eu sou Luiz Molossi, sou presidente do Comites desde 30 de novembro do ano passado. Estamos vivendo um período difícil de isolamento, né, de crise, de pandemia, mas estamos fazendo o nosso trabalho aqui de informação, procurando esclarecer a comunidade. E hoje, então, como disse, o assunto é referendo. Meus convidados, então, Elton Stolf, diretamente do Joinville, professor universitário, advogado, membro do Comites. Buonasera, e Walter Petrucciello também, ex-presidente, conselheiro do Comites, advogado, economista, e um especialista aí em legislação italiana, em política, economia. Vai ser um debate bem interessante, então vamos nos concentrar aí nas dúvidas que a gente já mais ou menos conhece, da maioria dos nossos eleitores. E para começar o debate, eu primeiro gostaria que vocês se apresentassem. Já que você é o mais jovem, Elton, por favor, apresente-se. Ok, obrigado, presidente Molossi. Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Boa noite, Walter. É um prazer estar aqui na qualidade de conselheiro do nosso Comites aqui do Paraná e Santa Catarina. Meu nome é Elton Stolf, eu sou de origem trentina, vêneta e calabresa. A gente se apaixonou por esse contexto ítalo-brasileiro ainda dentro do contexto da faculdade. Fiz minha monografia nesse sentido da nacionalidade italiana. Inclusive, peguei várias dicas na época com o Dr. Walter, já então envolvido dentro do Comites, conheci depois o Molossi, e a cada vez mais me envolvendo dentro dos círculos trentinos do Brasil, em especial em Curitiba, do qual fui voluntário, funcionário e depois presidente. Acabei também, dentro desse contexto, participando do sistema representativo da província de Trento, né, na qualidade de consultor, e hoje conselheiro do Comites. Então, dentro desse contexto ítalo-brasileiro, atualmente eu advogo, faço trabalho como professor de Direito Internacional e advogo também em parceria com colegas advogados italianos, né? E aqui na esfera de Comites, a gente tem essa função de fazer o trabalho voluntário em prol da comunidade, em prol desses italianos, né, que estão residentes, né, ou são residentes desde o nascimento aqui na nossa circunscrição, e sempre de modo voluntário, no máximo de tempo que a gente pode disponibilizar para essa atividade. Então, essa é uma breve apresentação aí. Muito obrigado, doutor Obrigado, Elton. senhor presidente. Valeu. Dr. Walter Petrucciello, diga-nos por que o senhor está aqui. Bem,
Boa noite aos amigos. Um prazer também debater com a juventude, né? O Elton aí, que tem bem menos idade que eu, mas nem por isso tem menos experiência. Quarentena. O meu currículo é quase um currículo final, porque eu já estou em fase final de carreira. Também fui professor universitário por 10 anos na Pontifícia Universidade Católica, nasci na Itália, sou advogado, enfim, tudo aquilo. Participo do Comites e da comunidade italiana. Agora, em outubro, vou fazer 37 anos de atividade, quase que ininterrupta nesses 37 anos, desde 83, em outubro, quando eu ganhei uma bolsa de estudo, que eu brinco que o governo deve ter feito assim para mim, né? Porque escreveu o meu nome, porque na época era uma bolsa que tinha que ser nascido na Itália, formado em Direito, coisa desse tipo. Mas, enfim. E, claro, tem essa paixão, é uma paixão que vem do meu pai, que migrou para o Brasil e levou 20 anos para poder voltar à Itália, ver a mãe, ver os irmãos, e eu cresci com essa paixão, e essa paixão foi se transformando também nesse trabalho, como disse muito bem o Elton, um trabalho voluntário, né? Fiz parte do TDE por 2 legislaturas, na segunda legislatura fui, aliás, o único dos brasileiros reeleito, então me senti muito honrado com tudo isso. E hoje estamos aí também, já fui presidente do Comites 2 ou 3 vezes, até perdi as contas, e hoje eu sou conselheiro, quis permanecer no conselho para também dar a contribuição necessária, o que fosse possível, e estou aqui para debater com o meu antagonista, entre aspas, aqui, né, que tem a sua opinião, que eu não sei quais são as motivações, mas sei que ele vai debater a favor do não, enquanto eu também vou dar a minha opinião e dizer por que eu sou a favor do sim. Muito bem, obrigado mais uma vez, Walter, pela presença de alto nível. Eu sei que você tem um conhecimento muito grande, não só de questão de legislação, mas de cidadania, de assuntos das práticas consulares, com as quais a gente também sempre se vale quando tem dúvidas, né? Eu reconheço que na hora do exercício da presidência também não são poucas as vezes que eu digo, Walter, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, muito obrigado e tenha certeza que o respeito e a admiração é muito grande, inclusive não só por você, mas pelos jovens também. Eu sei que com o Elton a gente já teve algumas desavenças aí, mas eu sempre digo isso, que fique bem claro para todos que nos acompanham, que na política, gente, na política você não tem inimigos. Nós não temos que parar com essa ideia de usar o fígado para tratar das questões políticas. Tá? No máximo você tem adversários, você tem pessoas que divergem do teu pensamento, mas jamais você vai levar isso para o lado pessoal, dizer não falo mais com esse cara porque ele é vermelho, porque ele é comunista, não, porque o outro é fascista. Aliás, os termos, por favor, né? A gente fala aqui apenas como exemplo do que não deve ser dito. Passado já. Então, por gentileza... Esses termos não se usam mais. Se nós estamos aqui antagonistas, provavelmente, nas nossas ideias, nós, antes de tudo, somos cidadãos que respeitam cada um a posição do outro e queremos o melhor para a sociedade, para a nossa comunidade que representamos, né? Da melhor maneira possível, pelo menos no meu caso. Por falar nisso, já me parece que, até eu brinquei hoje na proposta ali, vamos estabelecer o ringue do lado esquerdo do ringue com 70 e quantos quilos? 70 e quantos quilos, Elton? Chegou a 70? 74. Com 74 quilos. Ganhei disparado. E acabou a reunião. Acabou. Quantos? 30 e quantos anos? 40 já? Ainda não, né? 40, já fiz 40 na quarentena, agora esses dias. 2 filhas, o Walter tem 2 filhos, tem 2 filhas, então... E o senhor me parece que é um defensor do não. Então, o senhor tem de 3 a 5 minutos para me dizer e convencer aos nossos queridos telespectadores aí por que nós devemos votar não. O referendo que vai até 15 de setembro para nós aqui, às 16 horas no consulado, o envelope deve chegar. Depois nós vamos explicar um pouco mais sobre a questão da logística e tal, mas vamos primeiro ao cerne da questão, a fundamenta. Por que se deve votar não? Ok. Obrigado, Moloss, pela apresentação, né?
Eu tenho os meus 40 anos e não consigo ainda, né, óbvio, chegar na altura da experiência de vocês dois, né, dois monstros dentro desse contexto. É claro, as divergências, e o Walter sempre me pega no pé por conta da minha juventude, né, e depois das 2 vezes que eu tive uma filha, e eu tenho 2 filhas, o Walter me disse, agora vai tomar juízo, né, daí não tomou juízo, né, a segunda filha, agora vai tomar juízo mesmo, né. Mas assim, gente, eu aprendi muito com vocês, aprendo sempre, né? Não acho que o Walter está na fase final de carreira, não, eu discordo de ti, Walter, me desculpe, tá? E assim, eu sempre me coloquei dentro desse contexto ítalo-brasileiro aqui do Paraná e Santa Catarina, defendendo os interesses, em primeiro lugar, das pessoas que estão na fila de espera da cidadania. Esse sempre foi meu objeto de pesquisa da graduação, meu objeto de pesquisa da pós, da mediação, e a gente se coloca a favor das pessoas da fila, porque isso é um contexto, ao meu ver, da ilegalidade, da injustiça, mas isso é tema para outro momento. E a gente até, Walter Molossi, a gente podia até fazer um discurso nesse sentido, trazer mais pessoas para discutir essa questão da ilegalidade jurídica dessa questão, um debate bem interessante. Mas eu me coloco, né, como um defensor, ou a minha opinião propriamente em relação ao não, simplesmente por uma questão histórica da nossa história de representatividade dos brasileiros, ou melhor, dos italianos fora da Itália, falando de Mirko Tremaglia e todo o contexto, né, que ele se coloca num contexto de viabilizar a participação dos italianos no exterior para que eles pudessem participar dessa política voltada para eles, para o bem-estar deles, para o bem-estar deles no exterior, e o sistema italiano que está errando agora, nesse momento, em retirar, né, da circunscrição a Lestero, pelo menos aqui na nossa circunscrição meridional, na jurisdição meridionale, uma das vagas, né, que poderia ser ocupada por um parlamentar. Então, é nesse contexto que eu gostaria de fazer a defesa pelo não, né, no sentido da proporcionalidade, que nós vamos perder, né, uma vaga no parlamento italiano, e por conta de que, né, vejam, já foi difícil na última eleição, né, nós termos uma representatividade. Hoje nós temos 2 vagas no parlamento, são 2 os deputados hoje no parlamento italiano, né, e 2 da Argentina. Então, acredito eu que se for tolhida uma das vagas... Para quem não sabe, Lorenzato, da Lega de São Paulo, e Fausto Longo, PSI, Partido Socialista Italiano. Então, para quem não sabe... Aliás, onde estão vocês, por favor? Per cortesia, fateci qualche aceno. Pronto. Então, eu acredito o seguinte, que se ou não, né, ele sobrevier nesse referendo constitucional, ele vai permitir a continuidade histórica da nossa representatividade no parlamento. Então, nós, como ítalo-brasileiros, nós não poderíamos ou italiano all'estero, né, não poderíamos ter uma razão diferente dessa por conta da representatividade, porque a proporcionalidade nossa no parlamento vai diminuir. Já é pequena. Por quê? Porque nós não conseguimos, às vezes, montar uma parceria, uma coalizão com o partido majoritário ou o partido que está no governo para viabilizar os nossos reclames. Como foi visto no tempo passado, os próprios representantes do próprio partido, né, de governo não conseguia fazer passar dentro do conjunto parlamentar de votação, às vezes, a lei que poderia ser benéfica para nós. Inclusive, se passava a lei por conta dos ajustes partidários que foram feitos no governo, às vezes o próprio governo fazia com que fosse retirada uma essência da lei de potencializar a circunscrição fora da Itália. Então, esse contexto faz com que a gente possa dizer não a
a esse sistema do jeito que ele foi formado, porque, veja, hoje nós somos quase 6 milhões pelo menos a informação que eu tenho, quase 6 milhões de italianos residindo fora da Itália. Eu não tenho os números aqui no Brasil, então, mas só para te ajudar, ajudar, mas não no sentido de tomar partido de um ou de outro, mas quando a lei foi aprovada em 2003, éramos 3 milhões de eleitores e cidadãos do exterior. Agora somos 6 milhões. Quer dizer, nós dobramos o número quase. E teremos 1/3 a menos. Walter, não se preocupe que depois eu te darei elementos também a teu favor, tá? Não estou aqui para pender para um lado ou para o outro. Então, mas, enfim, mas a lógica se éramos 3 milhões quando foi criado digamos, a circunscrição estero, nós não podemos agora, depois de 2003, 2020, são 17 anos, com o dobro de cidadãos, claro. ter 1/3 a menos de eleitores. Só isso. Então Elton, em respeito... conclua, por favor, para a gente poder passar para o Walter. Beleza. Então, em respeito ao histórico da representatividade italiana fora do exterior, principalmente a nossa ítalo-brasileira, mas não apenas, né, dentro desse contexto das circunscrições fora da Itália, em respeito aos 6 milhões de italianos que estão fora da Itália e que terão minorada a sua representatividade na casa parlamentar, o voto deve ser não, porque senão nós não vamos conseguir mais ter um contexto de representatividade. Por menor que ele seja, ele vai ser diminuído ainda dentro dessa situação. Outra coisa e aí eu concluo, né? Outra coisa, fato é, gente, que nós, ítalo-brasileiros, né, os italianos com nacionalidade italiana ou aqueles italianos que estão residindo aqui no Brasil, fato é que o Brasil italiano, ele é completamente dividido. Veja os partidos políticos se dividindo, medindo força, dentro dos próprios partidos, às vezes candidatos medindo força. Então, isso faz com que a nossa comunidade, por excelência, por uma questão histórica, seja também dividida. Nós não conseguimos, né, formar uma união. Se nós tivermos de 4 para 3 vagas no parlamento italiano, nós vamos ser aniquilados pelos argentinos, que estão muito à frente na sua estrutura organizacional dentro do sistema Itália deles. A gente tem que dar parabéns aos argentinos por conta dessa estrutura que eles têm, e eu tenho certeza, gente, que pelo menos, acredito eu, se dessas 3 vagas que vão sobrar, se eu sim ganhar, a gente vai talvez conseguir uma delas. E com uma vaga no parlamento, a gente não vai conseguir fazer com que as filas andem, com que os passaportes sejam feitos, com que os consulados sejam criados. A gente vai ter um retrocesso se o sim ganhar. Então, eu não tenho pretensão alguma de convencer as pessoas que têm o sim nesse contexto, mas eu acho uma certa incongruência, né? As pessoas que lutaram a vida inteira para terem a vaga de representatividade no parlamento italiano e agora elas estão numa posição contrária daquilo que representa a história delas próprias. Não pode isso acontecer, gente. É a nossa história. É a história minha, a história do Walter, a história do Molossi, a história do contexto italiano fora da Itália. Então, seria uma incongruência se eu votasse sim na diminuição. Agora, claro, pensando bem, se eu sim ganhar, que seja feita uma reavaliação do sistema Itália, uma reavaliação das cotas, uma reavaliação das vagas parlamentares. Da distribuição vamos dizer, da representatividade, pelo menos Brasil e Argentina. Então, nesse contexto, para concluir, se ou não ganhar, se ou não vencer, teríamos a continuidade histórica. Se o sim vencer, nós teríamos que fazer força enquanto comunidade, CGE, Comens e os parlamentares que lá estão, para reorganizar a proporcionalidade, porque senão o Brasil vai ficar sempre atrasado em relação aos nossos queridos irmãos. É isso. Perfeito. Elton, muito tante grazie. Eu só quero esclarecer uma coisa, que nós estamos falando de mudança constitucional, mas ainda não temos a lei eleitoral aprovada. Pode ser que na sequência isso seja, como você bem disse, redistribuídas essas vagas na questão e que possa ter, como já foi ventilado, de ter uma vaga garantida para o Brasil, uma para a Argentina e uma terceira, daí que seria do resto. Isso disputada entre os dois. Ainda vai ser debatida na próxima lei eleitoral. Walter, nós temos ainda, olha aí, 7 minutos e 47. O Elton falou muito, Walter. A palavra é sua. Sim. Não. Por que bem, sim? Veja bem,
Primeiramente, dizer para o Elton que, ouvindo o que ele fala, nesse contexto isolado, ele tem razão. Mas é um contexto isolado. Porque é verdade que a América do Sul vai perder um parlamentar, provavelmente. Por outro lado, também é verdade, usando a palavra dele, que ele diz assim, não vamos conseguir resolver o problema do consulado, da fila. Mas nós não conseguimos hoje, com 2, de jeito nenhum. Os parlamentares eleitos até hoje não serviram absolutamente para nada. Então, até acho que se perder um, não vai acontecer nada demais. Mas não é por isso que eu voto pelo sim. É porque, enquanto nós perdemos um, e nós já somos subavaliados na circunscrição, no número de parlamentares representativos da nossa comunidade. Já estamos subavaliados, evidentemente. Teríamos que ter pelo menos 30 ou 40 para igualar a Itália. Mas enquanto nós vamos perder um, a Itália vai perder 230 deputados e 115 senadores. E eu não me sinto no direito de ir contra a população italiana, porque quanto nós estamos aqui representando por 6 milhões ou 5 milhões, eles estão representados por 55 milhões. Então, eles é que vão decidir. Então, eu não concordo com aqueles que dizem que, primeiramente, que a economia é irrisória, porque são apenas... 48 milhões de euros. São apenas... Não, na verdade, não é 48, são 100 milhões de euros ano. Ninguém põe o valor certo, mas é 100 milhões. São 100 milhões de euros, de 80 a 100 milhões de euros. 100 milhões de euros em 5 anos são 500 milhões de euros. Mas não sai do nosso bolso, porque nós não pagamos impostos. Nós, no exterior, não pagamos impostos, sai do bolso do cidadão italiano que está na Itália. Né? E eu não consigo ir contra a população italiana para defender somente o meu interesse pessoal. Porque eu vejo que muitas pessoas que defendem o não, e aqui não é o caso do Elton, mas eu vejo muito caso de pessoas que estão defendendo o não, e me foi falado isso claramente, que eles têm medo que com um candidato a menos eles não vão conseguir nunca se eleger. Ora, eu não estou preocupado com isso, ele que faça a batalha campal aí para tomar uma vaga. E você adiantou esse fato, eu tenho conhecimento disso também, que provavelmente, passando ou não, né, passando o sim, havendo essa redução, a lei eleitoral a circunscrição será dividida. A Argentina vai ter garantido uma vaga e o Brasil terá garantido uma vaga. Então, nós jamais seremos massacrados pelos argentinos, porque nós vamos estar de lado opostos. E talvez isso seja um grande benefício, porque podendo eleger um, quem sabe a gente consiga eleger com mais coerência, com mais conhecimento, talvez possamos fazer alguém que realmente tenha condições. E, aliado a outro fato, esta lei foi aprovada no parlamento, né? Foi aprovada a maioria absoluta no parlamento, e democraticamente, também aqueles que se dizem, tenho amigos que publicam no Facebook aí, que é um ato antidemocrático, tem mais democracia do que uma lei aprovada pelo parlamento, eleita pelo povo, que vai a referendo do próprio povo, ou seja, o povo que vai decidir. Não é um ato imposto de baixo para cima, né? Mesmo que uma lei do parlamento ela é legítima. Mas, mesmo assim, além da lei, existe que a reforma constitucional do artigo 56, 57 e 59 da Constituição. Então, além disso, o povo vai dizer, espera aí, vamos fazer isso, sim ou não? Então, eu acho que isso é um ato extremamente democrático. E onde estavam esses parlamentares, esses 18 parlamentares eleitos, que não se reuniram todos juntos e foram no plenário e dissessem, senhores, nós somos aqui de diversas correntes políticas, inclusive parte do governo, como o próprio PD, como o próprio MAI, como o próprio Cinco Estrelas, e dissessem, senhores, nós não aceitamos a redução no exterior. Vocês podem reduzir, eu acho que é justo, mas vocês não podem mexer na nossa. E se tivesse isso, eu jamais concordaria em reduzir, se fosse separado. Olha, 2 referendos. Aceita a redução no exterior e aceita a redução na Itália? Na Itália, sim. No exterior, não. Então, eles não se uniram, lutaram contra isso no parlamento, aprovaram a lei. Tá? E quero dizer mais uma coisa antes que encerre aqui, só para dar um contrassenso. Eu não falo em nome do meu partido, o MAI, não falo, mas veja, o MAI votou não no parlamento e eu voto sim no referendo. O PD votou
sim no parlamento, Sim. e temos amigos como Porta ou El que votam não no referendo. Então, há uma democracia, está sendo liberado o seu pensamento. O próprio presidente Merlo me telefonou, e você sabe disso, Molossi, que dizendo, não, é bom mesmo, é bom, mostramos que nós somos democráticos, você pode participar dos debates e dar a tua opinião. Então, eu não tenho nada, eu jamais aprovaria uma redução do parlamento, dos parlamentares eleitos no exterior, isoladamente. Jamais. Né? Faltou então articulação, Walter. Faltou articulação dos nossos 18 membros do exterior para que tratassem desse assunto separadamente. É verdade. Aliás, Walter, desculpe, mas nós temos menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. Só vou trazer um dado aqui para vocês, só para finalizar. A Itália tem hoje, em todo o complexo político, 1.787 cargos políticos. 1.787. E a Alemanha, tão decantada a Alemanha, tem 2.915. Praticamente 1.000 cargos a mais. E na Alemanha não se fala em corte de representantes. Só um dado para quem vai votar pensar um pouquinho. Aliás, no parlamento nós vamos ficar ainda na média da Europa. Da proporcionalidade. Da então, Alemanha assim, e da França e da Inglaterra. Primeira coisa, 1 minuto que nos falta. Eu só gostaria de dizer para vocês, depois eu passo a palavra rapidinho para vocês. Antes de mais nada, se informem. Vocês têm as redes sociais, vocês têm ali o Walter, tem o Molossi, tem o Elton, que estão aqui prontos como comitês para informar, para dar as explicações necessárias. Nós estamos trabalhando, além do nosso trabalho normal, um monte para que haja informação para as pessoas. Então, Elton, tu saluto, per gentileza, que falta 1 minuto só, rapidamente. Ok. Agradeço, presidente Molossi, pela oportunidade dada a todos os conselheiros e aos que estão aqui participando. E discutir um assunto tão peculiar junto com vocês é importante para que a nossa comunidade fique sabendo que a gente está aqui pronto para atendê-los. Então, essa é a nossa função. A nossa função de conselheiro é fazer com que a comunidade fique sempre mais próxima desses assuntos itálicos, e essa é a nossa responsabilidade, e eu agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa fazer comitês. Né? Isso, faremos. Sem Walter, por gentileza, antes que encerre o nosso rapidamente, antes que caia a linha, independente de sim ou não,